Você já parou para pensar que o seu marido pode estar planejando um golpe contra você nesse momento? Sil, preciso desabafar e assim ajudar outras mulheres a não caírem nas garras dos seus próprios maridos. Muitas de nós, esposas, pensamos que nossos maridos são nossos protetores e que devemos deixar tudo nas mãos deles. Esse é um erro que ninguém deveria cometer. Quando nós casamos, deveríamos ter a nossa própria vida e o nosso próprio controle das finanças e dos bens. Que não importa se você vive de um salário mínimo ou ganha milhões. O que não era o meu caso. Eu sempre trabalhei fora, sou cabeleireira, tenho um filho que hoje está com 7 anos e era feliz. Até que comecei a perceber que meu marido estava mais distante, porém mais alegre. Sabe quando a pessoa fica olhando para o nada com os olhos brilhando? Enfim, para resumir a história, a responsável pelo brilho dos olhos dele não era a tapada que vos escreve aqui, e sim a amiga da minha vizinha. Sim, meu marido tinha uma amante e pior, estava apaixonado por ela. Ele nunca teve um emprego fixo, ganhava dinheiro revendendo carros e assim, somando ao meu salário com o dele, conseguimos construir nossa casa, comprar uma segunda casa que estava alugada, um carro para ele e um carro para mim. Eu era uma tapada elevada ao quadrado. Aquelas mulheres que assinam qualquer coisa sem ler, desde que seja seu marido que peça. E foi assim que eu perdi tudo. Antes de saber que estava sendo traída, meu marido começou a me agradar como nunca. Aquele homem que estava distante começou a ficar em cima de mim o tempo todo. Do nada, ele começou a ter ciúmes e reparar nas minhas roupas e eu me achando o máximo. Um dia ele mandou para o meu trabalho um buquê de flores com a chave de um carro com um bilhete dizendo que eu merecia um carro melhor que estava me dando de presente. Pense na minha alegria. Realmente, tinha um carro lindo na minha garagem quando eu cheguei em casa. No dia seguinte, ele disse que já tinha vendido o meu carro e que eu precisava ir no cartório para reconhecer firma da assinatura e transferir para o novo dono. E assim eu fui, como um cachorrinho adestrado. Ele continuou me paparicando e 2 dias depois, ele trouxe vários papéis para eu assinar e disse que me levaria no cartório para reconhecer firma. Vocês devem se perguntar, ué, mas você não perguntou o que era? Sim, perguntei. E ele falou que estava negociando a casa alugada por uma casa melhor e que mudaríamos para a casa nova e alugaríamos a nossa. Como falei, eu era tapada e vendível, se é que existe essa palavra. Perguntei a ele durante o trajeto se ele havia ganhado na loteria e ele sorriu, dizendo que os negócios estavam prosperando. Um dia depois de irmos no cartório e eu abrir mão de tudo que eu tinha construído em mais de 10 anos, ele chega para mim e fala que estava apaixonado por outra mulher e que queria o divórcio. Sei que muitas já passaram por isso e falaram a mesma coisa. O meu mundo caiu, mas não por completo. Porque depois de respirar fundo e sentir uma fúria que nem sei de onde veio, dizer todas as verdades que ele precisava ouvir, fiquei sabendo que eu teria que sair da minha própria casa. Aí sim meu mundo caiu por completo. Não quero explicar aqui os trâmites do ocorrido, mas no final de contas, eu assinei todos os documentos que davam a ele plenos poderes para fazer o que quisesse com nossos bens. Mas fulana, e o carro que ele te deu de presente? Ah, sim, o carro. Não era dele. Era de um cliente que deixou para ele vender. E no dia seguinte nem estava mais na minha garagem. Sumiu! Como que por magia. Isso tudo aconteceu há mais de 5 anos e eu ainda moro de aluguel. Já gastei muito dinheiro com advogados e faz uns meses que ele me deu um carro velho por ordem da justiça, por causa do nosso filho. Como ele não tem emprego fixo e passou os bens para o nome de Laranjas, dá uma merreca de pensão e eu toco minha vida, pois é a única coisa que posso fazer. Quis contar minha história porque sei que tem muitas mulheres como eu que não sabem nem quanto o marido ganha e onde ele está enfiando o dinheiro. Não quero dizer que você tem que cuidar da vida dele, mas que você tem que ficar esperta, isso tem. Não assine nada sem ler, deposite seu dinheiro em sua própria conta individual. Se você é leiga no quesito papéis que você precisa assinar, vá num cartório e esclareça tudo. Pergunte do que se trata cada documento. Seu casamento pode não durar para sempre, mas sair dele sem nada e se sentindo uma retardada mental é bem pior do que sair com o bolso cheio. Hoje eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, mas sei que tudo isso me ajudou a aprender sobre o ser humano.
Uou, olha quantas mulheres não estão passando por isso, hein, gente? Eu nunca passei por isso. Em relação ao meu primeiro casamento, ao pai dos meus filhos, foi tudo preto no branco, tudo certinho. Ele mandou advogado, eu disse que achava que a gente deveria fazer, ele concordou, tudo certo, mas eu sabia quanto ele ganhava, tanto que quando ele deu um celular caríssimo para a menina, eu vi no extrato lá que tinha saído o dinheiro. Então, não que vocês tenham que invadir a vida do outro, mas se vocês são casadas, como ela falou aqui, não que você tem que saber os passos do seu marido, mas se vocês são casados, se você dá o seu dinheiro para ele administrar, você tem que saber onde está indo. Se vocês têm conta conjunto, cada um tem que ter o seu cartão, cada um tem que ter acesso. Se ele quer saber do seu dinheiro, mas ele não fala do dele, aí você tem que ficar esperta. Ele não te considera aquela companheira, aquela esposa, ok? Adorei esse relato, adorei que ela veio aqui nos alertar. A gente confia, né, no ser humano, principalmente no marido. A partir do momento que você tá morando com a pessoa, nossa, você acha que aquela pessoa é... Cara, eu fui, assim, uma pessoa um pouco tapada, assim dizendo, né? Porque eu não ligava uma coisa com a outra. Quando eu fui morar pro Rio de Janeiro, eu achava que aquela pessoa ganhava muito dinheiro. Não que me importasse quanto ele ganhava, eu estava lá porque eu queria estar com ele. Mas eu não me tocava de onde vinha o dinheiro, porque ele era concursado, mas se eu tivesse ido na internet e digitado quanto ganha o concurso tal lá de tal empresa, eu saberia que o que ele ganhava não dava para bancar tudo o que ele gastava. E aí um dia eu cheguei de surpresa lá e eu acho que ele esqueceu de levar o lixo da cozinha e tinha vários papéis rasgados. E ali eu vi quanto ele ganhava. E mesmo assim, eu não me toquei. Mas e de onde que ele tira o restante do dinheiro para pagar todas as contas, para poder morar onde ele mora, para ter a vida que ele tem? Não me tocava que ali tinha alguma coisa obscura. Até hoje eu ainda tenho dúvidas de onde vinha esse dinheiro. Desconfio, mas também não me interessa. Mas só para vocês perceberem como a gente tem as coisas ali na nossa cara, né? Tipo, ela falou que ela era vendível. Por quê? Foi só ele agradar um pouquinho ela que ela se derreteu toda. Então é uma história que a gente tem que levar em consideração. Se o seu marido do nada se mostra a pessoa mais apaixonada do mundo, começa a te encher de presentes, que acenda a bendita luzinha vermelha ali, porque alguma coisa tá errada. Não é para você ir lá e se derreter tudo, é para você ficar esperta. Cara, é muito importante isso que nem ela falou aqui. Terminar um casamento não é fácil, mas terminar um casamento se sentindo enganada, lesada e perdendo tudo o que você conquistou durante o seu trabalho, pelo amor de Deus, gente, deve ser muito, muito pior do que só levar um par de chifre, porque tem homem que ainda se apaixona por outra mulher e ele deixa a mulher totalmente amparada, os filhos amparados. Foi o que aconteceu comigo. Eu não tenho uma queixa do pai dos meus filhos em relação a isso. Nada, eu não posso dizer nada. O único erro deste homem, para mim é um erro, para ele pode ser que não foi ele ter se apaixonado por outra mulher e não ter me contado e eu ter descoberto. Ok, morreu ali o assunto. No resto, ele é um pai maravilhoso, um exemplo de pai, um exemplo de ex-marido. Então, é aí que tá o ponto. Com quem você casou? Eu sabia com quem eu casei. E tanto que algumas pessoas, quando assistem aquele vídeo, esse vídeo aqui onde eu conto como eu descobri a traição, e me criticam e falam que a culpa nunca é da vítima, que ele não valia nada. Não, vocês não sabem do que vocês estão falando. Ele me traiu. Mas falar que ele não vale nada, isso daí é por conta de cada um. Eu nunca pensei isso dessa pessoa. Nunca e nunca vou pensar. Agora, se ele tivesse me sacaneado, se ele tivesse me deixado sem nada, aí sim ele estaria mostrando que eu me enganei durante 16 anos estando casada com ele. E eu nunca me enganei, eu sempre soube quem era essa pessoa, eu sempre soube a índole dele, o caráter dele. Agora, no caso da nossa amiga aqui, caramba, o cara planejou tudo isso e provavelmente vinha planejando há muito tempo. E eu não sei que ela não quis falar aqui, mas eu tô achando que quem bancava tudo ali era ela. Homem que vive de bico, gente, que um dia trabalha e 3 dias dorme até meio-dia, caiam fora. A não ser que ele te sustente. Que ele te sustente, que ele pague todos os seus luxos. Mas, na verdade, no caso aqui, eu acho que a maioria das coisas saía era do salário dela. Então, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho
e deixar aqui os comentários de vocês. É muito, muito importante quando vocês deixam os comentários de vocês aqui. Normalmente a pessoa que manda o e-mail, ela tá ali atenta, lendo tudo. Eu recebo muito feedback. Obrigada, Silvana, por ler meu e-mail. Fiquei triste com alguns comentários. Nem vou ver os comentários. Estão me xingando, estão não sei o quê. Outras falam, nossa, adorei os conselhos. Então, eu recebo muito feedback lá no Instagram de histórias que foram pro ar. Então é importante que vocês deem sim a opinião de vocês aqui, ok? Então era isso, um beijo e até a próxima História Real.